Irmãos em Cristo, meus amigos, graças dou ao Senhor Deus por me conceder a honra de contar o meu testemunho a toda a humanidade. Mas antes do meu testemunho, eu quero ler 2 versículos na Bíblia Sagrada, que está situado em São Marcos, capítulo 1, verso 40 ao 42. São Marcos, capítulo 1, verso 40 a 42. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres bem, pode limpar-me? E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quero, se limpe. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Meus irmãos em Cristo, meus amigos, eu não entendo e não compreendo tudo sobre Deus, mas eu acredito que há um Deus que a Bíblia chama de grande Espírito eterno. E o Senhor Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. E Jesus veio a este mundo, e ele era homem e também era Deus. Ele veio a este mundo para expressar a grande personalidade de Deus. E o Senhor Jesus curou cegos, deu ouvidos surdos e curou os leprosos. Depois tomou a cruz e foi até um lugar chamado Carvalho. E lá ele estendeu seus braços em uma cruz, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. E ainda o Senhor Jesus morrendo em uma cruz pelos nossos pecados, ele estendeu a mão a Deus e outra ao homem, reconciliando o nosso com Deus, unindo o nosso com Deus, assim que nós aceitemos. Graças ao Senhor Deus, eu aceitei. Jesus me tirou das boates. E hoje, estou tendo a honra de contar quem eu fui e quem eu sou em Cristo Jesus. 11 anos eu andei nas boates, em rádio, em circo, em cassino, nas televisão, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos homens. Mas um dia eu encontrei com Jesus. Eu ia com a Orquestra Pernambucana de Frevo tocar carnaval na cidade de Itapetinga, em Bahia. Após do carnaval, combinamos para dar um show na boate. Quando a gente ia passando para a boate, na primeira igreja batista daquela cidade, lá estava o pregador Ernesto Nini, falando de Jesus. O alto-falante estava sobre a torre daquela igreja, e ele dizia com sua voz ungida por Deus: meu amigo, tu tem a escolha, vida ou morte, qual tu vai aceitar? Amanhã, meu amigo, pode ser muito tarde. Hoje, Jesus quer te libertar. Se você crê, meu amigo, que Jesus morreu em uma cruz pelos teus pecados, pelos nossos pecados, aonde você estiver, meu amigo, dá um sinal com uma das suas mãos, dizendo que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Todos os seus pecados cometidos serão perdoados, se assim você fazer. E pela primeira vez em minha vida, eu parei diante daquela igreja e comecei a ouvir aquela mensagem tão bonita, tão tocante. E o pregador Ernesto Nini dizia: meu amigo, tu tem a escolha, vida ou morte, qual tu vai aceitar, meu amigo? Amanhã pode ser muito tarde, meu amigo. Hoje Jesus quer te libertar. Se você crê que Jesus morreu em uma cruz pelos teus pecados, pelos nossos pecados, aonde você estiver, meu amigo, dá um sinal dizendo que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Todos os seus pecados serão perdoados, se assim você fazer. E eu comecei a pensar em tudo quanto eu fazia que não era do agrado do meu Deus. Eu comecei a pensar que eu tenho que dar conta da minha alma a Deus um dia. E naquele instante eu não resisti àquele apelo. Eu abri a porta do meu coração. O Espírito Santo do Senhor Jesus entrou em mim. E o diabo saiu com toda aquela bagagem de vícios. E eu aceitei Jesus como meu Salvador pessoal. E após do culto, eu não achei em mim mais conveniente ir para a boate tocar. Voltei e fui me descansar. E no outro dia os colegas começaram a chegar de um a um. E eles diziam: Sivaldo, o que aconteceu com você? A boate estava cheia de gente. Só faltou você lá com o sax. Onde você entrou, Sivaldo? E eu disse: eu entrei dentro daquela igreja de crente e aceitei Jesus como meu Salvador. E de hoje em diante eu não vou mais continuar tocando com vocês. E eles começaram a sorrir de mim. E aquelas pessoas que eu mais pensava que eram os meus amigos foram da parte de mim. E quando eu menos esperei, chegou a polícia. Quem é Sivaldo? Eu disse: sou eu.
Ele falou: o chefe da sua orquestra está lá na cadeia e quer falar com você, junto com a polícia. E eu fui. Quando eu cheguei lá, o delegado falou: como é que é, rapaz? Aqui tem um contrato assinado por você. O chefe da sua orquestra está dizendo que agora você é crente e não vai mais continuar tocando? Eu falei: exatamente. Ele falou: e esse contrato, como vai fazer? Eu falei: Deus dá o jeito. Uma coisa que eu tenho certeza, que não foi em vão que eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal. E o delegado, já com muita insistência, já bastante aborrecido, ele falou: eu estou acostumado a ouvir conversa bonita. Vamos mandar chamar o pastor da igreja. Se o pastor da igreja disser que é verdade, que este rapaz aceitou Jesus como seu salvador, nós vamos dispensar ele. E se ele disser que não é verdade, nós vamos dar um jeito nele. E mandou chamar o pastor da igreja. E o pastor Samuel veio. E o delegado falou: pastor, é verdade que este rapaz aceitou Jesus ontem à noite na sua igreja? O pastor falou: é verdade. E naquele instante o pastor fez um apelo àqueles policiais a respeito das pessoas que andam nas drogas, bebendo, fumando, jogando e dando trabalho para eles mesmos. E ele se convenceu que eu estava certo e me dispersaram. Continuei naquela cidade por alguns tempos. Depois vim aqui para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, comecei a trabalhar de pedreiro. E graças a Deus, hoje eu sou o dono de uma firma. Hoje eu tenho paz, tenho argumento, tenho coragem para enfrentar a luta com Jesus ao meu lado. Meus irmãos em Cristo, meus amigos, quem não aceitou Jesus como seu Salvador, aproveita e aceita enquanto há tempo, porque Jesus está às portas. Esse é o tempo da grande salvação. Esse é o tempo da dispensação. Aceita Jesus, meu amigo. Você está firme com Jesus? Se você acha, meu amigo, que Jesus não volta, você está enganado. Você fica firme com Jesus. Porque uma certa vez, um homem por nome João, ele começou a brincar com Deus e afastou da sua igreja. E quando ele menos esperou, começou uma pequena mancha esbranquiçenta na sua pele. E esta pequena mancha foi estendendo sobre todo o seu corpo. E a lepra se tornou muito grande em seu corpo. Mas um certo dia, quando ele menos esperou, chegou um rabino da sua igreja e falou: João, mostra as mãos para mim. E João mostrou as suas mãos. E ele disse: é verdade, você está leproso. E o leproso não pode ficar no meio das pessoas não leprosas. E ele foi embora. E ele pensou que aquele momento oportuno tinha passado. E quando ele menos esperou, novamente chegou o inspetor da saúde pública da comunidade e bateu na sua porta. E falou: João, mostra suas mãos para mim. E João mostrou. E ele disse: é verdade, o que me disseram é verdade, você está leproso. E o leproso não pode ficar no meio das pessoas não leprosas. E João foi dispensado daquela cidade. E João saiu por aquela estrada poeirenta. E um certo dia, meu amigo, Jesus aproximou de João. E João falou: sou um leproso, não aproxima de mim, eu sou impuro. E era Jesus. E ele chegou: Senhor Jesus, se tu queres, toca em mim. E Jesus teve grande compaixão daquele homem, estendeu a mão, e ele tocou e disse: fica limpo. E aquele homem ficou limpo e saiu anunciando a Jesus todas aquelas pessoas. E assim fez eu. Eu era um homem leproso, sem Deus e sem salvação. Não um leproso materialmente, mas um leproso espiritualmente. E um dia encontrei com Jesus. E eu falei: Senhor, perdoa-me. E Jesus tocou em mim, Ele me limpou. E hoje eu dou graças ao meu Deus por estar anunciando quem eu fui e quem eu sou em Cristo Jesus. Amém.